Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Alesp Cidadania. Você sabia que a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo de energia na alimentação? Esse é o tema de hoje aqui em nosso programa. Geralmente, a obesidade é o resultado da ingestão de mais calorias do que aquelas que nós queimamos, seja por exercícios físicos ou atividades. O principal sintoma é o excesso de gordura corporal, o que aumenta o risco de problemas de saúde graves. A base do tratamento são mudanças no estilo de vida, como dieta e exercícios. A obesidade é determinada pelo índice de massa corporal, chamado IMC, que é calculado dividindo-se o peso pela altura da pessoa. O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal ou acima do desejado. A obesidade ou o sobrepeso afeta não só os adultos, mas também as crianças. Esse tipo de comorbidade está associada a várias doenças e causa de mortes. Problemas como diabetes, pressão alta, asma, gota, dor de cabeça, aumento do colesterol, além, é claro, da sobrecarga no sistema ósseo e também articular, que leva a uma série de outros problemas, como os ortopédicos. E aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, existem vários projetos de lei de conscientização ao combate de obesidade, assim como uma lei estadual que institui a política de combate à obesidade e ao sobrepeso aqui no Estado de São Paulo, denominada São Paulo Mais Leve, que tem a finalidade de implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à obesidade adulta e infantil e também à obesidade mórbida da população paulista. É para falar sobre esse assunto que recebemos em nossos estúdios a médica nutróloga do Hospital Israelita Albert Einstein, cofundadora da ONG Obesidade Brasil, Andréa Pereira, e o médico cirurgião bariátrico Carlos Schiavon. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alesp Cidadania. Obrigada, pelo convite. Esse assunto é cada vez mais importante, até porque a gente tem visto aumento da obesidade no mundo todo e no Brasil isso não é diferente. Doutor? Muito obrigado, é muito bom estar aqui. Eu acho que é um assunto importante e é a casa do povo paulista. Eu acho que é fundamental discutir esse assunto aqui para a gente conseguir melhorar o atendimento das pessoas que sofrem com obesidade. André, a ONG foi fundada há 3 anos. Qual o principal objetivo? O que motivou vocês? Então, na verdade, a ONG veio pela percepção da falta de informação embasada, cientificamente, com resultados, com verificações sobre obesidade. As pessoas não tinham acesso a essa informação. Além disso, a gente tem um grande preconceito contra as pessoas que têm obesidade, tanto dos profissionais de saúde, pela falta de informação de que a obesidade é uma doença, quanto das pessoas que convivem com essa pessoa que sofre com obesidade, amigos, no trabalho. Então, esse preconceito, ele ajuda a diminuir também a procura ao tratamento e aumentar o problema. Então, isso é mundial, isso não é só do Brasil. Então, a ONG tem o objetivo de informar, com informação embasada cientificamente, e também reduzir o preconceito. A gente acredita, que a informação empodera o paciente. E com essa informação que a obesidade é uma doença, você se sente mais confortável de procurar ajuda e até de falar para o profissional de saúde que às vezes não sabe isso, infelizmente isso é comprovado cientificamente, que ele tem uma doença que ele precisa ser tratado. Doutor, hoje a obesidade tem crescido muito, não só entre crianças e jovens, mas também nos adultos. Quais são os principais fatores que levam a isso? Olha, na verdade, a vida moderna, com certeza, é um fator importante. Quando eu falo vida moderna, eu estou falando de uma alimentação pouco saudável, Cada vez mais as pessoas querem comer mais rápido e coisas mais fáceis de comer, mais baratas também, que geralmente são muito calóricas, porque tem muito carboidrato e muita gordura e são pouco saudáveis. Associada a uma vida mais sedentária, as pessoas fazem pouca atividade física. Tudo favorece você andar pouco, caminhar, fazer alguma atividade, não precisa ser exercício propriamente dito, mas as atividades do dia a dia. Então, essa associação de fatores, incluindo pessoas que têm alguma tendência maior a ganhar peso, você tem um aumento da obesidade, que lembrar que é multifatorial, não é só uma questão de comer muito e fazer pouco exercício, Tem muitos outros fatores. Mas, com certeza, essa situação da sociedade moderna predispôs ao aumento da obesidade de forma tão importante.
Andréa, fala pra gente um pouco sobre essa atuação da ONG, né? Nos bastidores você falava que é uma ONG online, então ela não presta necessariamente serviços diretos a essas pessoas. Conta pra gente como que é esse espectro de atuação. A ONG é uma ONG virtual, a gente não faz atendimento. Por quê? Né? A gente acabou optando por isso, porque se você fosse fazer atendimento, a gente atenderia uma pequena parcela da população. Né? Hoje nós temos em média 41 milhões de pessoas com obesidade no Brasil. Então a informação ela acaba pegando o Brasil inteiro. A gente tem o site, né, da ONG, que é o www.obesidadebrasil.com.br, e nós temos também as mídias, que são Obesidade Brasil, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Então, através de todas essas ferramentas, as pessoas podem mandar dúvidas para a gente, né, no contato, e todas as dúvidas são respondidas. Principalmente, as dúvidas principais é de como conseguir atendimento gratuito. Então, tem inclusive isso no site, nós temos os serviços que atendem as pessoas gratuitamente, tanto para tratamento clínico como para cirurgia bariátrica. Então, é só acessar o site, você tem isso, os endereços. E, além disso, nós temos eventos que nós fazemos também. Até o ano passado, a gente estava, infelizmente, todo mundo limitado a fazer todos os eventos virtuais. Né? Esse ano foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer um evento presencial, que é associado ao Dia Mundial da Obesidade. Então, é essa área da atuação da ONG. Doutor, como que funciona esse canal de dúvidas da ONG? Olha, a gente recebe por mensagem direta das redes sociais ou por e-mail, né? A gente recebe pelo nosso e-mail. É uma atividade que é boa no sentido de tentar ajudar as pessoas, porém ela é um pouco angustiante. Porque o que a gente observa hoje é que o atendimento público à obesidade, ele é bastante deficitário, né? Então, acho que esse é um importante assunto para até se discutir aqui na Casa do Povo Paulista. Porque o acesso é difícil, quer dizer, o paciente tem que passar por um atendimento básico, que depois tem que ser encaminhado ao especialista para que possa iniciar o tratamento. Então, a gente se frustra um pouco porque a gente tenta ajudar, passar os endereços, os locais, porém a gente sabe que é difícil o paciente chegar lá, chegar na ponta desse atendimento especializado, né? E uma das coisas que eu acho que são importantes, que talvez como política pública, é que atendimento básico deveria englobar pelo menos orientações básicas a tratamento da obesidade ou prevenção da obesidade. Então, isso é uma coisa que talvez a gente tenha tentado trabalhar com alguns políticos que a gente tem conhecimento para tentar levar essas propostas, né? Esse é um dos papéis da ONG que a gente tem começado a tentar fazer, tentar levar ideias, propostas para melhorar o atendimento dessas pessoas e melhorar o acesso. Porque se você considerar que nós temos hoje 20% da população adulta, ou mais até um pouco, que tem obesidade no Brasil, o número de pessoas é enorme, né? Na sua opinião, deveria ter um olhar mais redobrado. Sim. Até porque a gente tem uma previsão em 2035 de 41% da população com obesidade. Ou seja, só está crescendo, vai crescer quase metade da população em 2035, e 2035 está muito próximo. Então, a gente precisa melhorar esse atendimento público. E é interessante que as pessoas não sabem nem como chegar no centro de obesidade. Então, é muito comum a pessoa falar, como que eu faço? Então, ela tem que chegar na UBS, né, algum lugar geral que faça o atendimento e ter o encaminhamento para o centro. E muitas vezes o profissional de saúde se recusa a dar o encaminhamento. Porque ele fala, não, você não tem que ser tratado, você tem que fechar a boca e fazer exercício. Isso faz parte da desinformação do profissional e do preconceito. Então, a pessoa não consegue nem ser encaminhada, né? E ela não sabe como fazer para ser tratada. E aí a obesidade acaba virando também, nesse caso, com esse aumento que a doutora trouxe para a gente aqui de expectativa desse aumento, também um problema diretamente ligado à saúde pública. Sim, né? Já é uma pandemia mundial e o grande problema da obesidade é que ela é associada a outras doenças. Você citou algumas, né? A pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, problemas osteoarticulares. A gente tem uma associação direta com câncer, pelo menos 13 tipos. Também é uma doença que tem crescido no Brasil, até porque a obesidade tem crescido.
A gente tem uma enxaqueca que é específica da obesidade, aumento de depressão, por exemplo, esses e-mails aí que a gente recebe de dúvidas, vários pacientes, pelo menos uma vez por semana, alguém fala de suicídio, que está pensando em se matar porque não consegue atendimento. Então isso é muito grave, né? Então a gente realmente precisa mudar o nosso olhar e eu acho que principalmente diminuir o preconceito, entender que é uma doença, que não é culpa da pessoa. Doutor, quais são as dúvidas mais comuns que chegam até esses canais de atendimento de vocês? E eu gostaria de saber se entre essas dúvidas mais comuns desponta muito a questão da cirurgia bariátrica, por exemplo. Na verdade, muitos pacientes estão buscando, que chegam até nós com dúvidas, estão buscando, que nem a gente falou, atendimento e especificamente atendimento de cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que os serviços no Brasil são poucos, não são muitos. Acho até que tem estados que não têm serviço público de cirurgia bariátrica, né? Estados brasileiros que não dispõem desse tipo de atendimento, teriam que ser encaminhados para outras unidades da federação. E então as pessoas procuram ajuda, até imaginam que nós possamos prestar o atendimento, mas que é coisa que a gente não faz. Não é por não querer fazer, mas é porque é um desafio hercúleo quase. Somos em 3 hoje. Se a gente se propusesse atender essa população, mesmo que poucos, seria até difícil, né? Então, boa parte dos pacientes conta a sua história. Geralmente são histórias tristes, porque são pessoas que estão lutando com essa situação há bastante tempo e não conseguem chegar ao atendimento. Eu acho que as políticas públicas, você citou o programa aqui em São Paulo Mais Leve, né, se não me engano, elas são importantíssimas, mas a minha impressão é que a maioria das políticas públicas, acho que até tem programas federais também, são com o objetivo de prevenção da obesidade. Veja, prevenção é fundamental, na verdade talvez seja a melhor opção. Só que hoje nós já temos 20% da população com obesidade. Então a gente também vai ter que fazer programas para tratar essas pessoas. E acho que isso que a gente gostaria também de, nesse papel, ajudar os políticos a pensar formas de melhorar esse atendimento, porque infelizmente 20% já passaram da fase de prevenção. Eu acho que é importante a gente frisar que a obesidade é uma doença crônica, então ela não tem cura. Então, a partir do momento que eu tenho obesidade, é um paciente que vai ficar no sistema público, deveria pelo menos, o resto da vida, você precisa acompanhar. A gente tem um grande problema, né, no sistema público, que eu não tenho nenhum remédio, nenhum medicamento para a obesidade liberado para as pessoas que não têm condições de comprar a medicação. Então, o que acontece? Eu tenho a mudança do estilo de vida, que é a parte nutricional, a parte de exercício, e eu tenho a cirurgia bariátrica, eu fico com um buraco aqui no meio. Então, como eu não tenho tratamento medicamentoso, eu acabo jogando todo mundo para a bariátrica. Aí a bariátrica fica com filas, né? Aqui em São Paulo a gente tem mais ou menos 7 anos de espera para fazer uma bariátrica, né? A gente recebe muitas pessoas de outros estados também, por conta de faltar. E aí a pessoa poderia não estar indo para a bariátrica, ela poderia estar fazendo outro tratamento. Então a gente também precisa desse olhar, né? Como o Schiavon falou, do tratamento, né? De cuidar dessas pessoas. Doutora, a senhora comentou que a ONG ela tem 2 selos internacionais, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os selos também e o que levou então a ONG a recebê-los. Então, isso é bem interessante, né? Faltam ONGs para pacientes, para pessoas com obesidade no mundo inteiro. Né? E aí criou-se 2 federações, né? A gente tem a World Obesity Federation, que é a Federação Mundial de Obesidade. A gente conseguiu esse selo, né? A World Obesity Federation fala para pacientes e fala também para profissionais de saúde. Então, é bem interessante. Tem 3 associações agora do Brasil só que fazem parte. A gente foi a segunda. E a gente também faz parte da Associação Global de Pacientes com Obesidade, que é o GOPA. Nós somos o primeiro grupo da América do Sul a fazer parte. Então, a gente sabe que na América do Sul hoje, a gente não tem outras ONGs em outros países que atendem esse público. Isso é uma decorrência do preconceito, né? Você não discute, muitas vezes, a gente ouviu muito isso quando a gente estava fundando a ONG. Nossa, mas para que vocês vão fazer essa ONG? Né? Essas pessoas não merecem esse tipo de atendimento, porque na verdade é só uma questão delas se comportarem, delas serem disciplinadas, né? Vocês não vão conseguir apoio de ninguém.
as pessoas não querem ter o nome associado à obesidade. Então, a gente vê o grau de preconceito que existe. Isso se reflete na quantidade, né, de ONGs no mundo inteiro para esses pacientes. E é interessante que a gente tem discussões com pessoas do mundo inteiro e isso é falado, isso é igual no mundo todo, não é uma questão só do Brasil. Mas também é um desconhecimento, né, doutora? Sim, sim. A partir do momento que você fala que a obesidade é só por uma falta de vontade do outro, né, é um desconhecimento, porque sim. Aqui, né, vocês podem melhor do que ninguém falar para a gente justamente as variadas outras situações, inclusive hormonais, que podem levar uma pessoa a ficar obesa. Doutor, como é feito esse acompanhamento da ONG? Né? Durante quanto tempo vocês ficam? Então, a pessoa entrou em contato com vocês, mandou um e-mail, enfim. Como é feito o passo a passo desse acompanhamento? De repente, vocês ficam falando por meses ou até anos, ou até ajudar aquela pessoa? Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ter esse segmento das pessoas, né? Porque é isso que eu falei, a gente até se sente impotente, porque a gente busca os locais onde ela poderia ser atendida, ela até procura o serviço, mas muitas vezes ela acaba não conseguindo. E a gente não tem esse poder, quem sabe a gente vai conseguir um dia, de interferir e ajudar essa pessoa a ser atendida realmente, entendeu? Então, a gente é muito novo ainda, eu acho que 3 anos é pouco tempo para um desafio tão grande, mas a gente pretende ter formas mais eficazes de ajudar essas pessoas, até de realmente conseguir os tratamentos, conseguir o apoio, conseguir que o SUS ofereça medicações para obesidade, que é uma coisa que não oferece hoje, e conseguir melhorar, diminuir essas filas para cirurgia bariátrica, né? Tem vários estudos no mundo inteiro que tratar obesidade economiza recurso. Não é só obesidade, outras doenças também, quando você trata adequadamente, você no fundo economiza recurso, mas eu sei que os recursos são escassos e às vezes são priorizados para outras coisas, mas é fato que a gente tem convicção que se a gente conseguir tratar as pessoas, a gente vai estar economizando e não gastando. Eu queria só frisar, né, que essa sessão de dúvidas, o contato das pessoas é um contato voluntário, né? A pessoa manda, muitas vezes ela não coloca o nome dela, né? Ela coloca um outro nome, a gente não pede telefone, então para a gente fazer esse acompanhamento, a gente teria que ter os dados dessa pessoa para ir atrás, né? Então muitas vezes elas voltam a entrar em contato com a gente, outras vezes não, né? Até para uma segurança dos dados dessa pessoa que é protegido, tudo isso não é pedido, então fica muito mais fácil. Perfeito. Doutor, o senhor estava comentando há pouco alguns objetivos ou algumas metas, né, daqui para o futuro. São metas também da ONG? Assim, a gente já conversou sobre isso bastante, se a gente um dia vai poder ter alguma vertente de atender as pessoas de alguma forma. Eu não sei se a gente vai conseguir isso, porque isso dependeria de recursos e que nem eu acabei de falar, os recursos são exíguos e a gente ainda não tem um projeto para isso. Hoje o nosso projeto é tentar empoderar as pessoas com informação. Eu acho que tem se falado mais de gordofobia, né? É um assunto que está em voga, tem se conversado e a gente, como ONG, tem tentado sempre buscar levar informação e combater isso, né? Essa gordofobia, ela começa na escola. Você sabe que bullying é um problema, né? E a criança com obesidade sofre bullying e os adultos também sofrem, né? Ontem mesmo, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas a gente viu cenas um pouco tristes de políticos se ofendendo por causa de obesidade, né? Então, eu acho que todo mundo, a começar pelos políticos, que são quem nos representam, deveriam tomar cuidado com isso, porque e esse acho que é um dos grandes objetivos nossos hoje. Talvez combater a gordofobia, combater o preconceito, porque talvez seja uma forma de ajudar as pessoas a se tratar. Porque lembrar
que as pessoas com obesidade, às vezes, se retraem e não buscam tratamento até para outras doenças. Isso também é importante. Às vezes as pessoas têm outras doenças e por causa da obesidade acabam ficando com vergonha e com medo de não serem bem tratadas e não vão buscar tratamento. Eu acho que é legal isso que o Schiavon falou, porque, por exemplo, a gente já tem trabalhos mostrando que o câncer, por exemplo, é diagnosticado mais tardiamente nas pessoas com obesidade. Isso se deve aos profissionais de saúde que não pedem exames para essas pessoas, porque eles enxergam só que o único problema que ela tem é a obesidade. Então, falar, não, então a questão é perder peso e acabou. Isso se deve também à pessoa ser maltratada no serviço de saúde e não voltar ou ficar com medo de ir. E também não conseguir um laboratório adequado para fazer os exames. Então, ela descobre o câncer mais tardiamente e, com isso, ela tem mais risco de morrer, porque tempo em câncer é fundamental. Mas isso também é fundamental para a pressão alta, isso é fundamental para a diabetes, né? Quanto antes eu conseguir resolver, melhor. E se a gente conseguir mexer nisso na infância, melhor ainda. A gente tem um alto índice de obesidade nas grávidas aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, também, você vê que é uma coisa muito longa, então tem que ter toda uma cadeia de atendimento. Eu acho que isso é fundamental, né? É muito importante. Qual o perfil dessas pessoas que procuram ajuda? Vocês já conseguiram traçar um perfil? É mais homem, é mais mulher? Qual é essa faixa etária? Qual o perfil socioeconômico? Isso é bem interessante, né? A gente tem, no início, nós tínhamos muito mais mulheres. No site é muito parecido, o pessoal que entra em contato pelo e-mail. A gente tem mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres. Nas redes sociais, você vê muito mais mulheres, mas isso é um perfil geral. Para tudo, a gente sabe que as redes sociais são muito mais acessadas por mulheres. Muitas pessoas também entram em contato para perguntar para amigos ou para parentes, falar, eu tenho um problema, meu filho tem um problema, minha filha, eu queria saber como ajudar. Então, isso também é muito comum. O nível socioeconômico, né, quando a gente começou a ONG, a gente achou que a maioria das pessoas que entrariam em contato para pedir informação seriam pessoas que têm menos acesso, né, pessoas com um nível socioeconômico mais baixo. Mas não, é bem eclético. É lógico que a maioria realmente são pessoas que buscam o sistema público, né, mas a gente vê pessoas de todos os níveis sociais, porque eu sempre falo que a obesidade é muito democrática. Ela atinge pessoas de todos os níveis sociais, educacionais, né, é uma doença muito complicada por conta disso. Então, tem vários perfis. A ONG não é voltada para crianças, então a gente acaba atendendo mais o público adulto, né? Então, as informações que nós temos. Mas é interessante, porque esse ano a gente fez um evento que a gente faz todos os anos, que é o Obesidade em Pauta, que é um evento um evento mundial, ligado ao Dia Mundial da Obesidade, que é dia 4 de março, e uma das pacientes levou a filha de 7 anos. Para participar, né? A gente teve aula só para os pacientes, né? Para explicar, tivemos também para médicos e para profissionais de saúde de modo geral. A gente percebeu essa necessidade de informar melhor esses profissionais e a criança foi e ficou acompanhando o evento inteiro. Então, assim, apesar de não ser voltado para ela o evento. Doutor, o senhor gostaria de complementar? Não, ela lembrou, eu fico até um pouco assim emocionado, porque foi muito legal essa menina, ela até se manifestou, ela fez perguntas. Então eu percebi através dessa garota que as crianças também têm muitas dúvidas sobre isso e elas sofrem muito com essa questão, né? Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem nas crianças, além das questões alimentares, falta de atividade física, são as telas, né? A gente sabe que você se alimentar em frente de telas é péssimo, porque você não percebe o quanto você está comendo, a velocidade que você está comendo. Então, esse é um hábito que muitos pais estão utilizando, às vezes para deixar a criança mais quieta, mais tranquila, e a gente sabe que isso é muito ruim. Então, assim, obesidade, ela passa vários aspectos, né? Então, os aspectos de convívio social são importantes e as crianças com certeza estão sofrendo por causa disso sem perceber. A questão alimentar, quando a Andréa falou sobre um dos problemas das pessoas de mais baixa renda, é que às vezes elas associam obesidade com desnutrição. Parece uma coisa meio maluca, mas assim, como a alimentação mais barata é uma alimentação
mais pobre nutricionalmente, mas muito calórica, as pessoas ganham peso, só que tem carência de alguns nutrientes. Então elas têm algumas desnutrições, às vezes elas têm anemia, às vezes têm deficiência de algumas vitaminas. Então, assim, ter obesidade não significa estar bem nutrido. Isso é uma outra informação fundamental, né? As pessoas de mais alta renda têm obesidade também, mas como tem um acesso melhor a uma alimentação um pouco mais rica, mais saudável, tem menos problemas, mas não quer dizer que não tenham também. Também você encontra pessoas com obesidade, com anemia, com outros problemas, mesmo em classes mais altas. Falando sobre essa questão de crianças, né, é uma questão cultural, porque a criança, a gente costumava ouvir, né, desde a época das nossas avós, das nossas mães, então a criança mais gordinha é uma criança saudável, ou a criança saudável só é a criança gordinha. Então pode ser que, claro, isso vem mudando, mas ainda hoje não é uma preocupação, digamos assim, que alerte tanto os pais, né? Porque quando o filho é pequenininho e está mais gordinho, olha, então ele é fortinho, ele é uma graça, não sei o quê, mas você não percebe o que isso, não só em hábitos alimentares, mas também em prejuízos para a saúde, pode acarretar lá na frente, né? 10 anos, 15 anos para frente. Eu acho que assim, uma coisa fundamental na obesidade infantil, né? Os pais são o espelho das crianças, né? Então, é o que eu falo, não adianta você falar para o teu filho comer uma salada e você come uma batata frita, por exemplo. Você fala para ele comer uma fruta e você come um doce. Você fala para ele tomar um suco natural e você toma um refrigerante. Você fala para fazer exercício e você não faz. Então, a gente tem uma série de questões aí familiares que são muito complicadas. Eu acho que antigamente ainda tinha muito esse resquício de que criança gordinha é uma criança saudável. Eu acho que isso está mudando porque as pessoas veem o problema que é... Eu recebo, às vezes, no consultório o inverso, né? Pais que estão muito preocupados com uma criança que tem um peso normal, que eles acham que ela já está acima do peso, que já tem que cuidar, né? Então tem muito essa preocupação, mas depois quando crescer vai ter obesidade, vai ter um monte de problemas, tudo. Mas eu acho que os hábitos em casa são muito complicados, a gente tem uma globalização da alimentação hoje em dia, então o brasileiro deixou de comer a dieta do brasileiro e come muito mais fast food, muito mais comida processada, e a nossa dieta é uma dieta muito saudável, nosso arroz com feijão, uma carne, uma salada é muito saudável, só que a gente não come mais isso. Cada vez que você faz a pesquisa, a gente consome cada vez menos verduras, menos frutas, apesar de ser um país que produz uma grande quantidade o ano inteiro, a gente tem uma fartura, né, desse alimento, mas tem essa questão. E outra coisa também, né, a tecnologia proporciona você ficar cada vez mais em casa e fazer menos exercício. E a violência também é um fator de você fazer menos exercício. Muitas vezes a gente ouve dos pais, mas eu não deixo meus filhos brincando na rua porque é perigoso. Eu tinha uma paciente que ela morava num lugar que tinha toque de recolher, então ela não podia chegar mais tarde, andar do ponto até a casa dela muito tempo, porque a gente fala, só desce um ponto antes. Ela falou, doutora, eu tenho que ficar presa dentro de casa. Então a gente também tem essa questão social que é muito importante. Doutor? É um assunto muito complicado, né? É muito difícil de você resolver, mas com certeza a gente não pode desistir. A gente tem que trabalhar, buscar soluções, melhorar nível de atividade física nas escolas, né? Fazer o possível para você melhorar o quadro populacional. Uma coisa interessante que você falou sobre essa questão de achar que as crianças mais gordinhas são as mais saudáveis, acho que isso vem um pouco, claro que depende da faixa etária, mas, por exemplo, na minha faixa etária, se eu pensar nos meus avós, até nos meus pais, são pessoas que, apesar de no Brasil não existirem guerras, mas são pessoas que viveram em épocas de guerra, né? Alguns até vieram da Europa, né? São imigrantes e tal. E eu acho que essa visão está muito ligada a isso. Eram pessoas que tinham muita restrição alimentar, tinham dificuldade de conseguir alimento. Então, acho que isso está arraigado no sentido que quem era mais fortinho tinha mais saúde realmente, né? Só que isso não é mais verdade. O acesso ao alimento, mesmo para pessoas de baixa renda, ele acontece. Só que ele acontece de uma forma ruim, porque o que é barato, às vezes, é o que não é saudável, né?
Então, acho que isso vem mudando, como a doutora Andréa falou, porque a gente hoje tem uma situação diferente, mas eu acho que essa ideia ainda está muito arraigada. Eu acho que uma prova disso foi a pandemia, né? As pessoas tiveram medo de faltar comida. Não faltou comida em nenhum lugar do mundo na pandemia, né? Então, acesso à comida é muito importante. O ser humano, né, é um ser diferente. A gente associa o comer a várias coisas, não só a atender às nossas necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, nossas festas, quando eu falo que uma festa foi boa, geralmente eu estou falando que tinha muita comida e muita bebida. Um casamento foi bom, geralmente ninguém fala da felicidade dos noivos. O pessoal fala, um casamento com muita comida, muita bebida. Todas as nossas comemorações têm isso. E você quer ter fartura. Então, geralmente você chega, né, na festa, falar, nossa, faltou comida na festa, é uma vergonha. Então, a gente vai acostumando a comer cada vez mais, né, e é uma demonstração de carinho, né, de ajuda, de afeto, de fartura, de riqueza. Então, a gente tem essa tendência. E, por exemplo, hoje em todas as mídias, 60% das propagandas, né, do marketing é sobre comida e são pessoas magras comendo. Então, você cria uma falsa ideia de que você pode comer o que você quiser, que você não vai engordar. E as pessoas sofrem muito com isso. Falam, nossa, mas a pessoa falou que come isso, fez a propaganda, ela é tão magra, e eu como e eu engordo, né? Então, tem muita coisa a ser feita realmente. Perfeito. Doutores, gostaria de agradecer demais a participação de vocês nesse Alesp Cidadania, as explicações, enfim. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a doutora Andréa Pereira e também o doutor Schiavon. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui, que encerramos mais um Alesp Cidadania. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.